Meus amigos, uma boa tarde. Graças ao nosso bom Deus, estamos juntos mais uma vez para estudarmos o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, através do livro Fonte Viva, o livro Fonte Viva do Chiquinho de Jesus, está no capítulo 72. Muita gente tem esse livro, porque esse livro é extraordinário. Capítulo 72. Está escrito lá, incompreensão, o título é incompreensão. Aí vem uma passagem bíblica que está em 1 Coríntios. Então, pessoal, por favor, quem tiver a Bíblia, por favor, consultar. Está lá em 1 Coríntios 9, 22. Palavras de Paulo. 1 Coríntios 9, capítulo 22. Item 9, capítulo 22. Lá tem umas palavras de Paulo de Tarso, que é uma das mais extraordinárias que eu já vi na minha vida, que diz assim: fiz-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, por todos os meios, chegar a salvar alguns. Só Paulo de Tarso para falar essas verdades, que requer uma reflexão da nossa parte. Eu vou repetir, olha o que o Paulo falou. Fiz-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, por todos os meios, chegar a salvar alguns. E em cima dessas palavras de Paulo, vem Emmanuel, através do Chico, que vai nos dar a sua explicação teológica para esse grande ensinamento de Paulo de Tarso, que começa nos dizendo: a incompreensão, indiscutivelmente, é assim como a treva perante a luz. Entretanto, se a vocação da claridade te assinala o íntimo, prossegue combatendo as sombras nos menores recantos do teu caminho. Então, isso quer dizer o quê? Que se nós formos visitados pela incompreensão, nós temos que nos esforçarmos, né? Pela nossa vocação, prosseguindo, combatendo as sombras, nos menores recantos do nosso caminho. Ou seja, onde quer que estejamos, nós temos que combater essas sombras. Uma delas é a incompreensão. Porque nós sabemos que a incompreensão é algo doloroso, né? Aí ele continua: não te esqueça, porém, da lei do auxílio, e observa-lhes o princípio antes da ação. Não te esqueças, porém, da lei do auxílio, e observa-lhes os princípios da ação, antes da ação. Então, nós temos que continuar, não é? Sem jamais esquecer que devemos auxiliar, mesmo porque nós estamos nessa terra para servir. Mas antes, porém, é interessante observar os princípios, né? Antes da ação, né? Porque muitas vezes a gente vai ajudar alguém, não é? Através daquele ímpeto de ajudar. Mas é importante, antes de ajudar, ou durante a ajuda, perceber a origem que provocou aquela situação difícil da pessoa que a gente está ajudando. Que é para a gente não cair naquela frase muito conhecida que diz assim: muito ajuda aquele que não atrapalha. É para evitar isso. Aí ele continua: descer para ajudar é a arte divina de quantos alcançaram conscienciosamente a vida mais alta. Olha só, que ele fala aqui, olha que ensinamento profundo, pessoal. Descer para ajudar é a arte divina de quantos alcançaram conscienciosamente a vida mais alta. Então existem situações, pessoal, existem ambientes, né, em que nós temos que descer para poder ajudar. O que significa descer? Nós temos que nos nivelarmos àquela sociedade.
aquele grupo de pessoas. Porque se nós percebemos que nós estamos acima daquele grupo de pessoas, então nós temos que, vou dar um exemplo melhor. Digamos que a gente vai numa tribo de índios, onde as pessoas não têm cultura, e a gente percebe que está havendo ali uma situação dolorosa que requer os nossos conhecimentos, a nossa ajuda. Como é que nós podemos chegar lá na condição de instrutor, na condição de cultos, de sabedores, de inteligentes? Não. Muitas vezes é necessário nós nos nivelarmos aquele grupo de pessoas, nos tornarmos iguais a ela, para poder ganharmos a confiança delas e eles aprenderem a nos ouvir. Para isso, foi exatamente o que ocorreu com Jesus. Jesus precisou descer a sua luz, se tornar igual a gente, para poder se fazer ser ouvido. E mesmo assim, por muitos não foi ouvido, como não foi ouvido até hoje. Aí ele continua, Paulo de Tarso é maravilhoso, ele continua. Emmanuel, na sua explicação. A luz ofuscante produz a cegueira. Mas é verdade, pessoal. Uma pessoa que tem muita luz, ela cega aquele que não tem luz. Não é brincadeira, não. A gente está num quarto escuro. Nós estamos nas trevas. E de repente a gente sai lá fora no sol. Pode cegar. Não viu o que aconteceu com Paulo de Tarso no deserto? Quando ele viu nas portas de Damasco, quando ele viu Jesus, cegou. Aí ele continuou, se as estrelas da sabedoria e do amor te povoam o coração, não humilhes quem passa sobre o nevoeiro da ignorância e da maldade. Então, se a pessoa está no nevoeiro da ignorância e da maldade, nós não podemos humilhar aquelas pessoas, por nos acharmos acima dela. Aí ele continua, gradua as manifestações de ti mesmo, para que o teu socorro não se faça destrutivo. Então nós temos que graduar, pessoal, e com muita astúcia, como se tivéssemos pisando em ovos, saber falar. Digamos que uma pessoa culta vai dar uma palestra num centro espírita de uma periferia muito afastada da cidade, aonde aquela comunidade é de pessoas simples, que não tem muita cultura. Como é que a gente vai falar palavras de paz? Por mais eloquente que sejamos, nós não podemos falar uma palavra de paz que o pessoal não vai entender, e além de não entender, vão se sentir humilhadas, porque vai constranger, e a pessoa vai bloquear em sua mente a sua receptividade, e ninguém vai aprender. Eu vou estar ali jogando conversa fora, tudo por culpa minha, por não ter sabido graduar a minha informação, ou a informação que eu estou transmitindo. É assim que funciona. Aí ele continua no exemplo, se a chuva alagasse indefinidamente o deserto, a pretexto de saciar-lhe a sede, e se o sol queimasse o lago sem medida, com a desculpa de subtrair-lhe o barro úmido, nunca teríamos clima adequado à produção de utilidade para a vida. Olha como Deus faz a coisa bem feita. Olha como Deus faz a coisa bem feita, né? Em cada época, em cada estação, vem tudo. Veja que quando às vezes faz sol demais, maltrata, quando faz chuva demais, alaga. Tá vendo? Ele continua, não te faças demasiado superior diante dos inferiores, ou excessivamente forte perante os fracos. Das escolas não se ausentam todos os aprendizes, habilitados em massa, e sim alguns poucos cada ano. Toda mordomia reclama noção de responsabilidade, mas exige também o senso das proporções. Conserva a energia construtiva do exemplo respeitável. Mas não ouvides que a ciência de ensinar só triunfa integralmente no orientador que sabe amparar, esperar e repetir. Então, o verdadeiro eloquente, é aquele que sabe dosar seus conhecimentos, a sua informação, e sabe esperar, sabe amparar, sabe repetir, se for necessário, o mesmo ensinamento, e sabe ouvir.
tem que saber essas 4 coisas. Amparar, repetir, ouvir e ser paciente. Aí ele continua. Não clames, pois, contra a incompreensão, usando inquietude, desengano, vinagre e fel. Porque tem pessoas que ficam agitadas por estar ali através de suas boas intenções, e as pessoas que estão ali para ouvir, que estão sendo servidas, elas são incompreensivas. Nós não podemos desanimar por causa disso. Há méritos celestiais naquele que desce ao pântano sem contaminar-se, na tarefa de salvação e reajustamento. Então, há mérito celestial para toda pessoa que vai em qualquer tipo de ambiente e não se deixa contaminar. Se ele vai numa rodinha de amigos, onde o assunto ali é um assunto que só sai palavrões, então ele pode até não constranger aquele pessoal, mas também não pode fazer apologia, né? E nem pode também se deixar contaminar. Aí é que está. Aí ele continua, o bolo de matéria densa reveste-se de lodo, quando arremessado ao poço lamacento. Todavia, o raio de luz visita as entranhas do abismo e dele se retira sem alterar-se. Que seria de nós se Jesus não houvesse apagado a própria claridade, fazendo-se a semelhança de nossa fraqueza, para que lhe testemunhássemos a missão redentora? Aprendamos com ele a descer, auxiliando sem prejuízo de nós mesmos. E nesse sentido, não podemos esquecer a expressiva declaração de Paulo de Tarso quando afirma que, para a vitória do bem, se fez fraco para os fracos, fazendo-se de tudo para todos, a fim de que, por todos os meios, chegar a erguer alguns. Eis aí um ensinamento fantástico, para que todos nós façamos uma reflexão, que em qualquer ambiente que a gente chegar, em qualquer local, nós não podemos, nós temos que estudar o ambiente e verificar qual o meio, a forma e o método mais prático que nós possamos nos utilizarmos para servir, sem constranger. Não podemos constranger. Temos que nos fazer iguais. Mesmo porque, em matéria divina, todos nós somos iguais, porque todos nós somos irmãos. O único diferencial pode ser na cultura, no grau de instrução, no conhecimento, mas isso é relativo. Então fica aí para a nossa reflexão, o ensinamento de hoje à tarde, que Jesus nos abençoe a todos e uma boa noite.